Cara, conhecimento não é mais poder. Faz tempo que conhecimento não é mais poder. Por quê? Porque hoje na palma da tua mão tu tem conhecimento sobre qualquer coisa que você precise que tem na palma da sua mão. Então, conhecimento não é poder mais. No mundo empresarial se contratava-se muito por currículo, né? Mas quando nós chegamos numa demissão, a demissão é feita por comportamento. E muito empresário tem uma dor no ego quando alguém vira concorrente. Cara, se o cara é muito bom, ou traz ele para sócio, ou ele vai virar um concorrente. E toda pessoa que mexe no teu clima, na tua cultura, ele é uma ameaça constante para o teu negócio, não só ter baixa performance, como quebrar de vez. Experimenta tirar alguém que tem um comportamento ruim da sua empresa, mesmo que gere resultado. Talvez seja a sua maior aula de liderança na sua empresa. Aí eu sei pelo barulho da operação. Eu entro na sala comercial, eu sei se está sendo venda naquele dia, antes de olhar o quadro. Minha jornada foi como é que eu faço para vencer. Isso moldou minha mente. Quando eu olho para um desafio hoje, eu só olho para vencer. A coisa mais importante da minha vida é Jesus. Então, como Deus me deu habilidades, o que eu faço hoje é multiplicar esses talentos através de empreendedorismo. Eu amo mesmo falar de Jesus, né? Consigo passar meia hora na conversa e não falar dele. Tá começando mais um Papo Business, a livecast do Arca Business. Episódio de hoje, o primeiro dessa nova temporada, e a gente já abre pegando fogo. Eu tenho certeza que esse episódio vai mexer com a sua mente, literalmente. Então você que já está chegando aí, já deixa o seu like e manda esse episódio para aquele seu amigo empresário que pensa que aumentar resultado é no braço na força do seu braço, sem saber que as tomadas de decisões dependem de como ele pensa e como ele age. Então, fica por aí, manda esses aviãozinhos, curte, comenta, compartilha, porque o papo de hoje vai ser sobre os fundamentos daquilo que te carrega na jornada de sucesso. Mentalidade, comportamento e ação. E o convidado de hoje, sem mais delongas, já vou chamá-lo para cá, sabe muito sobre o assunto, é um monstro, cara. Então, vamos lá, chamar para a gente começar esse papo. Ele é a prova viva de que mentalidade não é discurso, é construção. Mentor de empresários e especialista em neurociência, performance e comportamento humano, hoje sócio-diretor da Febracis Pernambuco, ele atua diretamente no desenvolvimento de líderes que querem resultado com consistência e clareza. Cristão, pai e comunicador nato, saiu da pobreza no interior de Sergipe e construiu uma jornada marcada por superação, fé e execução, tornando-se hoje uma das vozes mais fortes do país quando o assunto é transformação real. Antes dos palcos e dos negócios, ele foi forjado na disciplina das artes marciais. Várias vezes campeão brasileiro, sul-americano, conquistou cinturões nacionais e treinou mais de 3.000 atletas. Uma trajetória que moldou a base da sua mentalidade vencedora. Com uma comunicação direta e poderosa, ele carrega uma convicção clara. A mentalidade antecede o sucesso, nunca o inverso. Que prazer em recebê-lo, Wesley Prado, meu amigo. Cara, que satisfação, velho, ter recebido aqui. Cara, muito bom. Eu gosto quando a gente vai em algum lugar que um amigo nos apresenta, né? Porque geralmente é melhor do que nós somos. Vixe, mano, eu acho que ficou aquém aqui do que... Obrigado pela apresentação aí, meu irmão. Ficou aquém do tamanho que você é, do cara, da pessoa que você é, como profissional, como ser humano, enfim. Cara, então, assim, muito bom, é muito um prazer bom. enorme estar E com para você. mim também, assim, cara, uma honra, né? Eu vim aqui, gostei demais, né? Nosso Que primeiro bom. bate-papo, nossa conversa, gerou sinergia extraordinária com o que vocês fazem aqui, né? Eu falo que eu tenho uma quedinha por gente competente, sabe, cara? Quando o cara é muito bom naquilo que ele faz, ele tem uma base de valores muito massa, é isso que eu acredito. Então, eu tenho certeza que hoje, quem estiver nos assistindo, vai tirar um pouco de mentalidade aí, talvez a gente fale sobre coisas polêmicas, talvez a gente quebre alguns paradigmas de entendimento do público, mas eu quero falar assim da minha gratidão, cara, de estar aqui. Gostei demais da cidade. O Arca Business entra, cara, muito bem para tudo que eu entendo que funciona, entendo que esse é o caminho. Então, acho que o bate-papo de hoje vai ser muito massa. Que coisa boa. Quando tu veio aqui, eu penso que a turma acompanhou também, cara. Foi surreal, a gente passou um dia inteiro Cara, aqui, legal fazendo demais. conexões. Assim. Deveríamos, ó, se vocês Fazendo soubessem uma tudo que a gente conversou nesses dias, meu amigo, foi muita coisa boa, né? Muita construção. Mas a gente vai conversar hoje também, vai ser top. Né? Vai ser massa, vai ser massa. Então, assim, acompanha no YouTube, acompanha no Spotify. Hoje, excepcionalmente, a gente tá gravando esse episódio. Geralmente a gente faz ao vivo, mas, cara, a agenda é de Wesley. Pra gente botar esse cara sentado aqui com a gente é porque ele tá com muita vontade, muita fome mesmo Eu tinha também vontade de vir mesmo. de falar. Então, agradeço
de antemão aí, cara. Muito tua massa, presença. muito massa. Coisa Vamos boa. lá. Cara, antes da gente começar, Weder, o papo de fato, já tem um presentinho aqui para você. Olha aí, certo? cara. Dos nossos parceiros aqui. Top demais, A cara. Gringos, gente, é uma marca vitoriense, uma marca de moda masculina, cara, e tem um estilo básico, mas assim, veste o homem para estar nos trinques, assim. Olha aí, cara, muito bom, cara, muito bom. Quem me conhece sabe, eu gosto de roupa boa, né, gosto de vestir bem. Eu vou dizer, quando eu voltar aqui em Vitória, eu venho com essa roupa aqui, tá? Top. Fechado? Vamos embora. E olha que tem agenda, viu, pra gente. Temos olha aqui. que tem agenda. Fiquem ligados, gente, porque a gente tá fechando aqui, não é brincadeira não, hein? É isso aí, a gente Muito vai bom, falar cara. um pouquinho mais na frente. Muito Mas bom. assim, a Gringos é parceira nossa, sempre está em todas as temporadas. E aí um presente para você, pro Perfeito. pessoal. Caio, Paulinho, obrigado mais uma vez por estar Bom. junto com a gente nessa temporada, porque assim, a gente acredita que imagem também é estratégia. E a Gringos veste homens de negócio, por isso que ela está aqui com a gente. Total. Fechado. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bom, cara. Muito bom. Além da Gringos... Vou botar aqui do lado aqui. Pode botar. Aí. Além da Gringos, Wedney, a gente tem um parceiro oficial aqui em todas as temporadas também, que é o Fala App. Fala App é um aplicativo ali, é uma extensão ali que trabalha diretamente no WhatsApp. É uma inteligência artificial 24 horas ali para fazer aquele front, aquele atendimento, aquele primeiro atendimento. Os caras aplicam na empresa e aí o Fala App faz pré-venda, faz venda, pós-venda, cobrança, Legal. integra com CRM, enfim. Então, assim, é uma solução top. A gente tem rodado aqui também, aqui está implementado. Você que está falando aí com a gente no fim de semana, à noite, no horário fora do horário comercial, está falando com nossa Iarca, a nossa assistente virtual. E aí pode bater um papo com ela, que ela vai te dar todas as orientações até o ponto de fazer uma triagem, qualificar o lead e fazer um direcionamento mais assertivo. Então, o Fala App é um dos aplicativos, no ano passado ficou se eu não me engano, entre os 30, não foi? Entre os 30 do circuito Sebrae de startups. É uma solução, um parceiro nosso aqui, gigante. Faz parte da nossa, que a gente chama da Toolbox, né, que é a caixa de ferramentas, que a gente tem algumas soluções de negócios ali. E aí o Fala App é um parceiro, né, nesse projeto com a gente. E tá aí. Quem quiser, QR Code aqui na tela, é isso? QR Code, quem quiser conhecer mais do Fala App, é só apontar aí a câmera e falar com a turma lá, que eu tenho certeza que vai resolver muito dos problemas da sua empresa e te ajudar a vender mais também. Tecnologia, né, meu irmão? Tecnologia. É isso aí. Wesley, geralmente eu começo nosso papo trazendo algumas informações sobre o mercado que a gente está abordando aqui. Como o tema é mentalidade, desenvolvimento pessoal, profissional, né, comportamento humano. Então, eu vou trazer algumas informações para a gente começar e dar o pontapé inicial nesse papo, tá? Porque aí a turma sabe que não sou eu que estou falando. Perfeito. Existem pesquisas de dados e informações que já estudam esse mercado e aí eu sempre gosto de trazer para a gente iniciar a conversa. Então, assim, o mercado global de desenvolvimento pessoal já movimenta cerca de 62 bilhões de dólares. Isso foi um dado de 2025, né? Segundo informações da Marketing Report. Um mercado gigante, né? Uma movimentação dessa é gigantesca no mundo todo. O Brasil é o maior mercado de desenvolvimento pessoal da América Latina, movimentando cerca de 1,3 bi de dólar em 2024 e 2,5 bi em treinamento corporativo e execução e educação executiva. Existe uma demanda por habilidades hoje, né? Uma demanda por habilidades emocionais, liderança, comportamento, que cresce continuamente nas empresas. O investimento corporativo em treinamento e desenvolvimento cresceu cerca de 33% nos últimos anos e cerca de 78% dos profissionais investem em desenvolvimento pessoal todos os anos. Inclusive, esse é um dos nossos, do nosso propósito aqui, né, enquanto Arca Business, é de desenvolver esse universo corporativo, esse mundo corporativo, né, o mundo dos negócios, trazendo soluções, inclusive essa de desenvolvimento de treinamentos, enfim. Então, na tua experiência, você que é um cara que vivencia isso na prática, é um monstro nessa área, né?
um especialista nessa área. Me fala um pouco sobre esses números, o que é que tu enxerga e qual a perspectiva desse mercado para frente, assim. Perfeito, Beto. Assim, os números são reais, e apesar dessa magnitude, eles ainda estão na ponta do iceberg, né? Se a gente for olhar aqui, até nossos ouvintes mesmo, que já é um público qualificado, acredito que boa parte não investiu, sei lá, 20 mil por ano em treinamentos. Ou seja, mas você talvez tenha investido 20 mil em um celular, Sim. no lançamento do celular. Ou seja, as pessoas ainda têm algumas místicas sobre o desenvolvimento humano, achando que é quando você está quebrado ou quando você mais precisa. Na verdade, a preparação ela é a gestação da oportunidade. Quanto mais preparado o indivíduo tiver, mais fácil dele conseguir perceber as oportunidades. Por que nós, quando temos aqui como Arca esse hub de negócio que nós temos, essa facilidade de ver as soluções, ela não nasce porque o coração nosso é empreendedor, somente. Ela nasce porque, além do coração empreendedor, nós temos uma visão treinada para ver as oportunidades acontecendo. Onde para muita gente é problema, para nós é solução. Sim. E daí nós vamos criando soluções de negócio. Então, o treinamento pessoal, ele não sai de moda, não é uma moda tende a crescer. Quando nós pensamos em conhecimento, em dados, e hoje nós temos a inteligência artificial fazendo processos de ponta a ponta, onde a intervenção humana é cada vez menor, se eu não tiver a intervenção humana naquilo que é humano, eu vou ser substituído. Esse é o grande medo das pessoas que são medíocres, porque não se capacitaram e ficam apontando para o futuro que as máquinas vão dominar. Mas as máquinas vão dominar o quê? O ser humano que é maquinizado. Mas o ser humano que consegue tirar a sua potência máxima de mentalidade, de pensar, pensamento crítico, sabe, de inspiração divina, tem coisas nossas que a máquina não vai substituir. Só que para ter essas coisas estarem, essa caixa de ferramentas estar disponível, o que é que eu preciso? Cara, eu preciso me conhecer. Sabe, no mundo onde existem os modismos, as tendências, as pessoas que quando elas não se conhecem, elas tendem a se enquadrar em algum perfil que já existe. Mas quem diz que você tem que se encaixar em algo que existe? Sim. Talvez você traga algo novo. E quando nós abrimos mão disso, aí nós somos maquinizados. Então, cada vez mais o desenvolvimento humano ele tende a crescer. Porque gente boa está ficando escasso. Desde profissionais, né, mercado, todo mundo, a grande maioria dos empresários tem problema de contratação. Talvez você que está assistindo esse episódio, coloca lá, você tem problema de contratação? De mão de obra? Só que, Beto, ficar dizendo que nós temos problema para contratar porque a geração Y não quer trabalhar, é uma falácia de gente competente. Por quê? Porque isso é fato. E tem coisa que eu não vou mudar. Não sou eu que vou mudar a cultura da nova geração. Enquanto eu não me desenvolvo para que eu tenha autoconhecimento, porque a grande parte dos empresários eles não erram somente por falta de ferramenta. Eles erram por falta de mentalidade. Então a mentalidade, essa palavra, ela foi tão utilizada por pessoas que não tiveram realmente uma profundidade de estudo sobre mentalidade. Porque assim, quando eu falo de mentalidade, eu tenho um background que fala sobre mentalidade e eu tenho a parte acadêmica que estuda sobre mentalidade. Mentalidade é mente, mente é cérebro. Cérebro é entender de neurociência. Sim. Então eu sou um profundo estudioso da neurociência. Muita gente falou de mentalidade a partir de motivações baratas. E a palavra ela foi perdendo o sentido do que é mentalidade. Mas na verdade o que atrapalha mais o empresário é a mentalidade. Ele tem empresa, mas ele tem uma mentalidade que não é de um empresário. Então você pode dar a melhor ferramenta para ele que ele não vai utilizar. Por isso que mentalidade é tão importante. Porque um fuzileiro com a faca é muito mais efetivo do que um civil com a metralhadora. As armas, elas têm seu peso, mas quem vai utilizar as armas é a mentalidade. Porque um fuzileiro ele é capaz de tirar a vida de outra pessoa. Mas um civil não necessariamente. Ele pode estar com mas eu sei atirar em stand. Amigo, treino é treino, luta é luta. Então ele é muito bom com a arma na habilidade controlada, mas quando você coloca isso de frente com uma pessoa, há uma mudança. Então a mentalidade antecede o sucesso, nunca o inverso vem disso aí. Sim. Eu posso ter a melhor ferramenta, mas se eu não utilizo, eu vou estar com o melhor CRM do mundo anotando no caderninho, e isso não é novidade, porque a gente vê isso acontecendo no empreendedor. Isso, cara, tu me traz algumas questões assim, que a gente tem conversado muito com pessoas, esse tipo de assunto, ele sempre é recorrente. A gente, por exemplo, trouxe aqui a Adailton Amâncio. Adailton, um abraço, irmão, eu sei que você sempre acompanha a gente. Adailton Amâncio, ele é da área de tecnologia e vem palestrando no Brasil todo sobre inteligência artificial e ele colocou isso muito bem, cara.
Ele coloca que não adianta você ter a ferramenta, tem aquela história da Ferrari, né? Não adianta botar a Ferrari na mão do cara que, né? E ele não, ou ele não sabe pilotar, ou então ele está numa pista que não condiz com a máquina que ele tem na mão. Então, assim, ele colocou no na nossa conversa, ele sempre coloca que é extremamente importante você ter a ferramenta, mas você desenvolver a sua mentalidade. E é como você falou, no mundo de hoje, onde a tecnologia ela vem facilitar muito o processo operacional, né? O ser humano fica acomodado nessas questões, né? De se desenvolver como humano, como uma pessoa que pode pegar a ferramenta e desenvolver e potencializar aquele resultado. Sim. Então, assim, inclusive eu tive numa palestra onde estavam falando das profissões do futuro, o palestrante, e ao final ele fez ele diz assim, eu fiz uma pergunta ao ChatGPT, o que é que as pessoas vão querer nos mercados do futuro. E aí ele desconstrói tudo que a tecnologia hoje vem construindo. Ele diz, não, são as relações interpessoais, a compra presencial, enfim. Então, é importante que tu traga isso, porque é extremamente importante trabalhar a mentalidade primeiro, que é a base de tudo, né? Não existe IA. Eu tenho um amigo meu também que é fera de IA e tal. Eu falo, cara, não existe IA sem IA. Não existe inteligência artificial efetiva sem uma inteligência emocional efetiva. Sim. Porque é o mesmo que a gente vê numa arma, por exemplo. A arma é boa ou ruim? Depende da capacitação de quem usa, do controle emocional, depende. Então, hoje nós temos, muitos empresários estão fomentando ferramentas, isso é muito legal no mundo de hoje. Mas, Beto, na prática, se o cara for bom em analógico, ele vai usar a ferramenta. Só que tem cara que ele não é bom no analógico. Ele não faz um plano de ação 5W2H. Sim. Ele não faz um SWOT. Cara, você não faz o básico, não adianta você vir com muita tecnologia que você vai treinar esse cara para ser um procrastinador. Porque a procrastinação ela vem porque você não tem nada para fazer, porque você tem excesso de coisa para fazer. Então ele está com excesso de ferramentas e tal, ele está sempre se preparando. É aquele cara que ele é o primeiro colocado a ser quase. Você deve ter um amigo que você, se alguém pratica esporte, sempre tem um amigo assim, se eu tivesse continuado contigo, cara, eu também era campeão. Cara, se eu tivesse mais um pouquinho, eu também tinha batido lá. Pois é, mas você não fez. Entende? E o mundo não te remunera por esforço nem por intenção. O mundo te remunera por resultado. Então, o mais importante é que você construa o resultado. Que resultado é esse? O que é que você faz? Sempre quando eu venho para a mentoria empresarial, eu tenho um momento que eu pego meus mentorados e eu falo, gente, agora é um momento analógico. E eu falo que uma cartolina e caneta eu construo qualquer empresa. Porque se não funcionar no papel e caneta, não vai funcionar no CRM, cara. Tem que ser algo básico. Se algo é muito complexo para você instalar uma empresa, talvez essa complexidade, porque hoje, desse mundo de internet, nós estamos na internet hoje, mas esse mundo de internet, ele tem muito empreendedor de palco de internet. Empreendedor de livro. O cara, não, porque eu li Jim Collins. Jim Collins é maravilhoso, mas na prática a teoria é outra. Você tem que saber se essa adapta à sua realidade. O contexto vai te dizer o que é que você vai utilizar do Jim Collins ou não, o que é que você vai usar do Han Charan ou não. Então tá cheio de gente na internet que pinta um monte de coisa, o cara vê, aí ele fala, não, porque é a Amazon. Ô, irmão, quantos de nós vamos chegar no tamanho da Amazon? É verdade. Quantos de nós vamos chegar no tamanho do Facebook? Então, cara, da Meta. Nós precisamos entender o seguinte, que para amplitudes diferentes, tem aprendizados diferentes. Não adianta você construir algo, não, porque a tecnologia, o cara bota um monte de processo na empresa dele, e processo é bom, mas ele bota um monte de processo, só que não tem braço para tudo. Aí ele tem uma máquina extremamente pesada, uma máquina que não tem velocidade nos seus processos para girar uma estratégia, e ele engessa uma empresa que é uma empresa regional como se fosse uma multinacional. Por quê? Porque se apoia em alguém de internet. Para mim, eu sou muito empreendedorismo simples, prático, chão direto, de fábrica, chão de chão fábrica. De fábrica. A gente pensa da mesma forma também, Weder. E você coloca não só o empresário, mas o mercado hoje exige profissionais. Né? Logicamente que o empresário ele tem um desafio muito grande, é o cara que toma risco e tal, e ele tem que ter uma mentalidade muito afiada. Mas isso resvala em todas as pessoas, não só no empresário. A gente pode estar falando aqui, logicamente que nosso público é, na maioria, empresários, né? Mas a gente tem muitos profissionais de liderança que precisam entender que a mentalidade ela é fundamental.
Então, assim, hoje o mercado, existem informações que o mercado hoje ele não busca só a competência técnica, a tua formação técnica, o teu conhecimento. Ele precisa das habilidades, novas habilidades, né? E uma delas é a inteligência emocional. A gente trabalha bastante aqui nos nossos treinamentos, porque aí tuas mentorias, teus treinamentos, a gente também tem mentorias para empresário, mas a gente também tem para nível tático operacional, porque a gente entende que é uma dor de mercado muito forte, né? Então, assim, de capacitar essas pessoas com essa mentalidade para gerar resultado para as empresas. Então, assim, dentro de nossos treinamentos, principalmente de liderança, para que ele tenha uma gestão das emoções mais eficiente com suas equipes, a gente tem módulos específicos de inteligência emocional, comunicação assertiva, enfim. Então, assim, hoje o mercado ele procura e busca profissionais que possam desenvolver essas potencialidades no seu mindset, né? Muito mais do que as questões técnicas. Tinha-se muito uma fala que dizia assim, conhecimento é poder. Conhecimento é poder, conhecimento é poder. Eu sou um cara conteudista, eu trabalho com conteúdo, eu produzo conteúdo, eu sou um acadêmico, mas, cara, conhecimento não é mais poder. Faz tempo que conhecimento não é mais poder. Por quê? Porque hoje na palma da tua mão tu tem conhecimento sobre qualquer coisa que você precise, você tem na palma da sua mão. Então, conhecimento não é poder mais. Comunicação é um poder que talvez seja maior do que o conhecimento hoje. Tanto que nós temos gente que tem menos conhecimento na internet que está gerando mais receita do que tem mais conhecimento. Ele está contratando quem tem muito conhecimento para ser o background e entregar os seus produtos, mas ele comunica bem. Está impactando com mais eficiência. Ou seja, as hard skills são muito importantes, sim, né? Aquilo que é técnico, sim, mas as soft skills é o que se mais busca no mercado hoje. Você tem uma ideia? O meu setor pedagógico da minha empresa, onde nós olhamos conteúdo, contrato, toda a parte mais chata, digamos assim, do negócio, eu tenho uma farmacêutica. Ou seja, farmacêutica. Eu devia ter alguém que foi formado em pedagogia, talvez? Não, eu tenho farmacêutica. Por quê? Porque ela não tinha as hard skills que eu precisava quando entrou, mas tinha soft skills. Cara, eu sei treinar as pessoas. Né? A pessoa que meu comercial, a pessoa que mais vende, é formada em direito. Ou seja, tem nada a ver uma coisa com a outra diretamente, você entende? Mas o que acontece? Ela tem o perfil comportamental. No mundo empresarial se contratava muito por currículo, né? Mas quando nós chegamos a uma demissão, a demissão é feita por comportamento. É absenteísmo, é aquele excesso de faltas, é a baixa produtividade, é o clima organizacional que ele é mexido, são comportamentos. Então o que eu entendo enquanto empresário? Que eu preciso contratar as pessoas pelo comportamento. Porque é mais fácil treinar alguém nas hard skills do que soft skills. Sim. Caráter não se treina, por exemplo. Então, se a pessoa ela tem o match com a minha cultura, ela tem os comportamentos, obviamente para alguns cargos de liderança, eu vou precisar no minimamente de um background de hard skills. Eu não estou dizendo que não precisa, mas estou dizendo que é mais fácil treinar. Às vezes é mais fácil o cara eu pagar uma pós-graduação para alguém que eu quero dentro do meu time. Então, se ela tem o perfil que eu preciso, eu contrato essa pessoa. Eu ponho para dentro, às vezes, sem entender nem o que ela fazer, mas eu sei que é alguém que vale. Porque o que está mais escasso no mercado hoje é gente de verdade. E quando eu olho para o mercado, eu tenho 3 tipos de oferta no mercado. Eu tenho em torno de 15% do mercado que são campeões. Cara, um campeão, ele é campeão tecnicamente, ele é campeão em comportamento, ele entra, dá show, ele vem um dia para a tua empresa, primeiro dia ele consegue mexer bem no clima, fazer conexões com pessoas, ele gera um resultado, ele olha um CRM, ele dá palpite no CRM, ele começa a mexer, ele já gera resultado, ele é um cara que ele gera riqueza, campeão. 15% do mercado é isso. Os outros 15% do mercado são os alma cebosa. O cara não estuda, não se prepara, entendeu? Quando entra na sua empresa, ele mexe no clima negativamente, é fofoca, leva e traz, e fala de um, fala do outro, mexe na marmita do colega. Ou seja, gente que não vai crescer na empresa. 15% é uma cebosa, são os perdedores. Você não deve contratar perdedores para sua empresa. Você tem que ter o fine mínimo ali para você não contratar. Então eu vou contratar só os campeões. Não. Os campeões, esses 15%, ele até pode entrar na tua empresa. Na minha, na tua. Vão gerar resultado. Se o cara tem caráter, ele vai gerar muito resultado. Mas o tempo dele na empresa ele é curto. Por alguns fatores. Ou ele vira sócio, porque ele é um campeão, sim, ele gera resultado, ele traz riqueza. Ou ele vira concorrente, porque ele vai abrir. E muito empresário tem uma dor no ego quando alguém vira concorrente. Cara, se o cara é muito bom, ou traz ele para sócio, ou ele vai virar um concorrente. Sim. Ou o terceiro cenário é que ele vai ser contratado por uma empresa muito maior do que a sua, que vai pagar 3, 4 vezes mais.
Ou seja, ele vai ficar pouco tempo na sua empresa. Se ele é um campeão de verdade, ele vai sair de forma honrosa, honesta e vai deixar uma porta aberta ali, mas você não vai ter como controlar esse cara, porque por mais que ele te ame, ele vai ter propostas melhores que você não pode pagar. Onde é que está meu foco enquanto empresário? É achar os 70% do que está no mercado, que são pessoas medianas, que elas não têm muito conhecimento ainda aprofundado sobre muitas coisas, mas ela tem querência. Cara, o cara que tem querência, eu tenho como treinar esse cara. E aí eu treinando esse cara, ele vai ser um cara mediano inicialmente, que performa como um campeão, mas que tem uma gratidão eterna comigo, porque ele sabe que na minha empresa ele se desenvolveu. O campeão não, o campeão veio pronto, ele sabe que ele não se desenvolveu na minha empresa, então ele não tem gratidão com a minha empresa. Mas o mediano não, ele tem gratidão. Então ele vai performar muito mais tempo. Se eu ia ficar 2 anos com o campeão, eu vou ficar 6 anos com alguém que seria mediano. Cara, essa perspectiva eu não tinha enxergado nesse ponto de vista não, cara. É bem interessante. De pensar que mas não é lógico que não é todo mundo que tem a capacidade, a robustez, o know-how para preparar a equipe. Principalmente porque a maioria dos empresários eles nem imaginam que eles precisam estabelecer uma cultura para absorver esse profissional. Então, assim, se você não tem essa cultura estabelecida, você também não sabe qual é o comportamento acertado na empresa, né? Então, assim, são várias nuances aí que precisam ser ajustadas ainda. Mas é uma perspectiva interessante. Então, quando você prepara, aí no caso, o cara que passa por tua mentoria, que você prepara ele, ajusta a mentalidade dele correta para um empreendimento dele, ele pode, de fato, começar a preparar dentro da sua cultura a equipe. Um dos pilares que eu defendo muito é o treinamento, né? Sim. Como eu vim da arte marcial, então, assim, para mim é treinamento. Então, o empresário hoje também ele tem a sua parcela de culpa quando tem um time ruim, né? Você que é empresário aqui entenda o seguinte: o teu time, se for maravilhoso, se for um time que performa, se for um time que arrasa no resultado, ele é a tua cara. É isso. Agora, se teu time tem preguiçoso, entendeu? Tem gente que fofoca demais, tem gente que entrega um resultado baixo, tem uma baixíssima performance, mexe no clima, tem alma cebosa, ele é a tua cara. Mas eu não sou assim, por ação ou por omissão. Verdade. Quando você se omite, você está deixando que alguém ocupe o teu lugar. Entende? Então, lugares não ficam vazios. Toda vez que tiver uma brecha, alguém vai ocupar o lugar. Aí, às vezes, o líder ele não se posiciona enquanto líder, ele cresce uma liderança paralela. O que faz, inclusive, Beto, muita gente confundir. Eu falei do campeão, talvez algum dia tem um campeão lá. Só que se esse campeão sair, meu irmão, ele vai me derrubar. Ele não tem bom comportamento. Entenda uma coisa. Campeão é diferente de estrela. Nem toda estrela é um campeão. Nós vemos muito isso no futebol, né? O cara é um grande estrela, mas está não sei quantos meses sem fazer um gol. Ele continua sendo estrela. O estrela, ele oprime o resto do time para que ele brilhe, ele omite informações, ele manipula resultados e alguns até dão resultado, mas em função de mexer no clima organizacional. E toda pessoa que mexe no teu clima, na tua cultura, ele é uma ameaça constante para o teu negócio, não só ter baixa performance, como quebrar de vez. O Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, ele fala sobre clima organizacional. Que 1% de melhoria no clima organizacional chega a refletir de 3 a 4% no faturamento e lucratividade de uma empresa. Eu não sou eu que estou dizendo. É o pai da inteligência emocional. Ou seja, toda vez que você negocia alguém que entrega um resultado na sua empresa em virtude de comportamentos ruins, está destruindo a tua empresa. Por quê? É melhor talvez você tirar esse estrela e ter outras pessoas medianas que possam crescer. Experimenta tirar alguém que tem um comportamento ruim da sua empresa, mesmo que gere resultado. Talvez seja a sua maior aula de liderança na sua empresa. Porque as pessoas vão entender. Aqui, o que temos de valores é inegociável. É o que mais acontece, né, Wesley? A turma dizer, bicho, se complica, é uma ovelha negra aqui, é uma gotinha de óleo na água, mas gera resultado. E geralmente a turma não sabe o que fazer com esse profissional. E é como você falou, cara, pode até quebrar a tua empresa numa circunstância dessa, né? Então, assim, você falou de liderança, tem uma frase nesse universo, né, da liderança que cabe muito bem, que ele diz assim, quer saber como se tua equipe é boa, então quer saber se você é um bom líder. Eu não lembro de quem é a frase. O maior ato de liderança é na ausência do líder, né? Tem essas também, mas se você quiser saber se você é um bom líder, olhe para a sua equipe e veja como é que ela performa. Isso. Né? Quando algo dá errado na empresa, eu preciso olhar por um espelho. Sim.
Quando algo dá certo, eu tenho que olhar para uma janela de vidro. Sabe? Essa é a cadeira do líder. Né? Eu olho para o espelho, cara, eu errei. Se seu time errou, você errou. Entende? O time dá sinais. Então, porque Plutarco ele diz o seguinte: um exército de cervos liderados por um leão é mais temível do que um exército de leões liderado por um cervo. Então, assim, a cadeira de liderança ela tem um preço. Algumas pessoas eles querem o bônus da cadeira da liderança. Eu costumo falar, cara, toda cadeira tem um preço. Ao ponto que na minha empresa eu não tenho uma sala minha, por exemplo, com a minha cadeira. E aí eu entendo que tem vários tipos de liderança, mas eu particularmente nunca acredito na liderança sentado num trono de marfim enquanto o chão de fábrica pega fogo. Essas falácias que nós vimos na internet, cara, de 100% estratégico, sai do operacional, não sei o quê, tá de gente que não tá gerando resultado. E eu tenho que estar de olho nisso. Óbvio que eu não vivo no operacional da minha empresa, óbvio que eu não fico no tático da minha empresa, mas eu consigo trafegar nos 3 pilares da minha empresa. Eu tenho que ir para o operacional. Eu falo que quando eu chego numa sala de luta, né? Eu fui lutador, chego numa sala de luta, pelo barulho dos aparadores, eu sei quem está encaixando o golpe e quem está batendo fofo. Simples. Caramba. Por quê? Porque eu tenho o ouvido da operação. Então, quando eu coloco uma estratégia, muitos empresários hoje eles sentam nessa cadeira de marfim e eles lançam a estratégia, e aí a primeira coisa que o tático traz para ele é: não funcionou a estratégia. Aí eu que estou na estratégia faço o quê? Muda a estratégia. Mas será que até a ponta foi garantido a entrega que foi desenhada na estratégia? O Rancharan fala que nós temos que garantir isso até a ponta. Então, se eu disparei uma estratégia, passou pelo tático operacional, eu tenho que fazer nem que seja por amostragem, ver se o tom de voz daquele script foi o tom de voz que eu pensei. Sim. Porque se o tom de voz estiver diferente, você não pode me dizer que a estratégia foi feita. Foi feito parte da estratégia. Se é para ligar sorrindo e eu liguei sério, o cliente está ouvindo do outro lado, a voz ela muda. Entende? Então, quando eu falo de estratégia, hoje a internet fala muito sobre isso. Fica no estratégico. Eu entendo. Sim. Só que, na prática, eu preciso pisar no operacional. Na prática, eu tenho que ir na sala de luta e ver, cara, fulano tá dando um soco que não tá pegando bem os nós. A gente fala muito eu sou um striker, né? A gente fala muito sobre pegar esses 2 nós. Quando não encaixa os nós, o barulho do aparador ele muda. Se mudou o barulho, cara, não tá na estratégia. Porque ele pode bater vários socos ali que não vai machucar o oponente. Então, só vai entender isso quem conhece o operacional. Aí eu sei se está sendo feito ou não. Então, quantas vezes eu cheguei, eu estou no estratégico, desço para o operacional, sento na mesa comercial e aí vem uma frase que a gente ouve muito no comercial. O comercial adora uma frase que diz assim: o lead é frio. Qualquer pessoa que trabalhou no comercial já ouviu essa frase do comercial. Para justificar. E aí você vai para o marketing. Aí o marketing fala, é o script do comercial. Eu até brinco na minha empresa, eu falei, vou fazer o seguinte, vou pegar o gestor de marketing e vou colocar o gestor de marketing para ir para ser gestor comercial e o comercial para o marketing. Porque vocês sabem resolver o problema do outro. Aí eu sento lá e faço o seguinte, cara, me dá um lead para fazer o teste por amostragem. Abro meu computador, marco com lead. Aí vendo para o lead. Opa, então não é o lead frio. E aí eu boto o meu comercial para assistir eu fazendo a operação. Cara, eu sei fazer isso aqui. Eu não sou um gestor que eu ouvi falar. Eu sou um cara que eu conheço minha operação. E aí eu sei pelo barulho da operação. Eu entro na sala comercial, eu sei se está sendo venda naquele dia antes de olhar o quadro. Por quê? Pelo barulho da operação, pelo barulho do chão de fábrica, eu sei se a coisa está acontecendo ou não. E é uma questão, não de você conhecer o chão de fábrica porque você passou por ela, mas porque você acompanha todo o teu processo de liderança, né? Exato. De ponta a ponta. Exato. Eu nunca trabalhei de vendedor. Sim. Só que eu estou tão dentro da minha operação que eu sei o que funciona e o que não funciona já na minha operação. Porque tem uma questão assim que você diz, por exemplo, num processo de sucessão você diz, meu sucessor ele vai ter que passar lá por todo o processo. Né? Então, assim, na cabeça e na mentalidade das pessoas, e eu penso que vem muito desse pensamento de que você agora está no estratégico né? E você se posiciona no topo da pirâmide ali, é porque você já passou pela operação, mas você nunca chegou no estratégico para montar toda essa operação, até chegar na operação. E aí você precisa acompanhar todas essas etapas, para você ter uma visão aguçada. Sim. Como você está. Né? Penso eu que Total. Seja isso. Dificilmente você vai conseguir replicar a tua experiência. Né? Sim, eu acho que você... tem uma parte que os líderes às vezes até não fazem muito nas empresas, porque acham que é relevante.
contar a nossa história para o nosso time faz diferença. Faz sim. É algo que às vezes é simples, mas contar a minha história, porque às vezes o cara precisa saber que você não nasceu naquela cadeira. Sim. Que existe um processo, que existe uma visão de futuro, entender que ele também pode ser o próximo sócio. Essa foi uma máxima na minha empresa. Falei, cara, qualquer um pode ser o próximo sócio. E aí ele conecta, ele engaja, e aí ele dá mais resultado. A gente chama isso de liderança pupila, né? Eu preciso exercer uma liderança onde eu tenha capacidade de fazer olho no olho com quem eu estou liderando. Sabe? Para perceber quais são os sentimentos. Às vezes o cara está no estratégico, cara, só a sala confortável, ar-condicionado, você tem uma cadeira gostosa, passar o dia lá sentado. Vai para o operacional, ver o que eles estão passando. Qual que é a dor do operacional. Se investe hoje no Brasil em torno de R$60 por ano na linha de frente de uma empresa. Ou seja, todos esses números aí, se você for analisar, a grande parte deles está para tático e estratégico. E como fica o operacional, que é o primeiro ponto de encontro com o teu cliente, é operacional. Aí quem está no operacional, ele não é treinado. Cara, é o primeiro ponto, quem está na frente é a pessoa que tem o primeiro contato, é ela que fala como sua empresa é. Então, às vezes, você tem um segurança que está insatisfeito na porta da sua empresa. E por ele estar insatisfeito, o cliente já tem problemas com ele e ele, quando entra, consome menos. Está diretamente no faturamento. Às vezes, o sorriso do segurança garante o faturamento. É isso. Entende? Então, quando a gente fala de vendas, né, uma das minhas especialidades é venda, eu falo que a venda ela tem várias variáveis. Uma das variáveis é o caminho. Qual o percurso meu cliente faz até passar o cartão? Existe um percurso. Um buraco na calçada da minha empresa interfere no meu faturamento. Tem gente que não ajusta nem a calçada da frente porque não é dele. Um ajuste na calçada, ele muda meu faturamento. Então, se eu não tiver essa visão holística da coisa, diversas frentes, achar que eu estou sendo meu marfim lá, vou resolver, e eu não acredito em liderança desse tipo. Eu não acredito em liderança. Né? Plutarco, ele diz, Plutarco não, esqueci o nome dele agora. Napoleão, ele diz o seguinte: sempre se terá soldados suficientes quando o general acampa com as tropas. Então, quando nós olhamos um grande rei, um grande general, Davi desejou água e os homens arriscaram a vida para trazer água para Davi. Sim. Quando a água vem, Davi derrama a água. E não era um ato de ingratidão. Era para dizer, eu estou 100% com vocês. E o que vocês aguentam suportar, eu também aguento suportar. Você entende? Então, aí você vê que Davi ele tem poucos homens e um exército extremamente temido, com rostos de leões, sabe? Eu tenho que olhar para aquilo que dá certo, sabe, Beto? Então eu olho tanto para as estratégias de Jim Collins, mas eu olho para a Bíblia. A Bíblia está lá, os grandes guerreiros, os grandes generais, como eles faziam. Cara, quando eu olho para Davi, eu entendo. Não dá para ficar só na minha sala de marfim e deixar alguém passando necessidade. É verdade. E todos eles com uma mente extremamente potentes, né? Você citou Davi, mas tem vários na Bíblia, vários grandes personagens bíblicos que têm esse tipo de mentalidade, né? O próprio Salomão também, que ressalta a sabedoria, a inteligência, o domínio próprio. Então, assim, isso tá na cara. A gente aqui não aproveita essas pérolas e traz isso pra gente. Você fala muito da mentalidade de campeão, cara. Como você falou, das artes marciais, eu também sou das artes marciais, né? Só que eu sou do jiu-jitsu. Eu sei que você é do boxe chinês. E, cara, inclusive já treinei Muay Thai também, mas eu ia atender os clientes, bicho, com o olho roxo e tal. Eu digo, não, peraí, vou ficar aqui no jiu-jitsu. E eu sempre fui curtinho também. Então, assim, minha envergadura curta me aproximava muito do oponente. E o cara com braço grande era certeiro, era só no jab. Ele mantinha a distância ali. Se eu chegasse perto, era um direto, eu levava sempre, cara. Eu disse, deixa eu ficar no jiu-jitsu mesmo. Mas assim, as artes marciais, elas trazem muito dessa mentalidade. A gente sempre faz um paralelo ali. Eu puxo o treino lá na igreja, né, de jiu-jitsu. Eu faço um paralelo sempre com a vida cristã, né, que tem muito a ver com as artes marciais. Mas a gente também faz um paralelo muito forte com a vida empresarial, né, com essa mentalidade empresarial. Hoje está em alta as artes marciais, principalmente o jiu-jitsu no mundo corporativo, né? Vários executivos e empresários, gestores, todo mundo treinando jiu-jitsu por conta dessa mentalidade. Buscando desenvolver essa mentalidade também através das artes marciais. Fala um pouquinho sobre essas características da mente vencedora, fazendo um paralelo ali com a tua experiência de arte marcial
Se tu quiser, tu já aproveita e já conta a tua história também depois, enfim. Porque é importante, quando a gente conta a história, é como você falou, quando você conta uma história para os teus colaboradores, ele conecta, ele engaja, ele se sente pertencente daquela história também. Então, para que nossos ouvintes aqui, eles possam também conectar com e entender das características que te trouxeram até aqui, tu já aproveita, fala da mentalidade campeã e conecta com tua história aí, o que é que, Perfeito. como é que te trouxe para cá. Veja só, eu comecei arte marcial com 13 anos, né? E para quem não me conhece aqui, eu fui lutador profissional durante quase 20 anos. Sou 6 vezes campeão brasileiro, sou campeão sul-americano, sou 12 vezes campeão norte-nordeste, sou 15 vezes campeão sergipano e outras copas aí que eu participei na minha vida. Então, assim, o negócio é treta aqui, né? Se o cara quiser brigar, quiser discutir com o chefe, tá lascado mesmo. Eu falo que os meus mentorados empresários, eu falo, tu vai aprender a fazer empresa nem que seja na porrada. Né? Então, assim, aqui a gente tem o seguinte, mas quando é reunião de diretoria, a gente sempre sabe aqui, ó, hoje não pode em dia de treino. Não pode. Se for dia de treino, a turma corre, eu digo, hoje tem treino lá, vamos lá pro tatame, a turma diz, não pode fazer reunião de treino. Né? Então, aí quando eu comecei, eu entendo que a minha mentalidade ela foi muito forjada nas artes marciais, né? Muito forjada, inclusive, nessa pegada de vencer. Eu tenho 29 lutas, tenho 26 vitórias, 14 dessas vitórias foram por nocaute, então eu tenho uma vasta experiência ali em vencer. Eu até falo pra galera, eu não sou bom em lutar, eu sou bom em vencer. E anote isso, você que tá em casa. Nem todo mundo que vence sabe como vencer. E nem todo mundo que é bom de luta vai ser um campeão. Porque são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque a vitória começa na mente. E a mente do campeão ela é implacável. Ela não considera a derrota. E tudo aquilo que vira memória no meu cérebro, eu passo a considerar o fato. Quando eu tiro isso da minha memória, meu fato ele é a vitória. Então, assim, eu aprendi na minha vida como vencer. Comecei com 13 anos, eu era o cara mais fraco da família. E fui desenganado pelos médicos muito cedo. E fui batizado na igreja católica na época, por estar no hospital, desenganado, né, para não morrer pagão. E aí Deus fez um grande milagre na minha vida. A primeira vez que Satanás perdeu para mim foi nesse dia. Né, e até hoje ele perde. Hoje mesmo deve estar morrendo de cabeça que eu estou de pé. O sonho dele é que eu não acorde, mas eu acordo todo dia para a glória de Deus. Amém. E aí, de lá, minha mãe me criou como fosse um menino sempre doente, né? Um menino sempre com problema, um menino sempre fraco, aquele cuidado de mãe. Na arte marcial, primeira vez que eu dei um soco em alguém e a pessoa desistiu. Falei, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Na neurociência a gente entende que a memória com a carga de emoção forte, ela conecta a memória e se transforma numa crença. Eu falei, eu quero ser campeão. Então, cara, a minha jornada foi como é que eu faço para vencer. Isso moldou minha mente. Quando eu olho para um desafio hoje, eu só olho para vencer. Então, a minha mente ela foi forjada nesse meio, fui andando com os melhores. Cara, eu até falo, sou 6 vezes campeão brasileiro, que falta o patrocínio. Só viajei para competir 6 vezes. Então, se for por uma métrica, talvez eu fosse campeão outras vezes. Sim. Meu irmão hoje também é campeão nacional. Meu irmão ainda é lutador profissional. Na minha casa todo mundo luta. Eu tenho 3 filhas, tenho o Caleb, todos lutam, minha esposa luta. Então, todos nós bebemos essa fonte da arte marcial. Treinei a minha jornada em mais de 3 mil atletas, o que me trouxe uma bagagem de liderança de pessoas também muito profundo. E quando nós vamos fazer um paralelo agora com o mundo empresarial e o mundo de atleta, tem muita coisa em comum. Por exemplo, quem nunca viu um atleta que ele deu um gás no começo e depois se cansou tanto que perdeu para ele mesmo? Todo mundo já viu uma história dessa. Sim. Mas todo mundo já viu uma história também do empresário que começou a abrir um negócio, botou muito dinheiro, botou uma fachada extraordinária, preparou a recepção e faltou dinheiro. E o resto da empresa não rodou, e aí a empresa ficou parada, o dinheiro ficou lá. Essa história, talvez não aconteceu com ninguém que está aqui, tá, gente? E vocês são especiais demais, mas acontece, é raro, mas acontece com certa frequência, né? Então, para mim, a estrutura, já viram um lutador que é magrinho, pronto, o jiu-jitsu tem muito isso, o cara que é magrinho, que é menor, ele ganha de um cara muito maior. Quantas vezes nós já vimos que gente que tem uma estrutura muito robusta não necessariamente opera muito bem naquela estrutura robusta, e você vê alguém que entra ali com uma estrutura muito mais enxuta e esse cara performa e lidera mercado. Hoje com as tecnologias ainda mais está acontecendo. Quantas vezes a gente já viu que a pessoa mais forte, geralmente, muitas vezes não vence. A Kodak era muito forte, o mercado mudou, a estratégia mudou. Então, para mim, o mundo empresarial ele conversa muito com o mundo da arte marcial. Quando nós vamos ver, por exemplo, treinamento.
Cara, eu não sei com que idade tu caminhou. Você sabe com que idade você deu o primeiro passinho seu? Passei Sua mãe te muito. disse? A média ali, né? 2 anos, Um um ano e ano, meio, né? um ano e dois, depende muito da criança ali, as meninas às vezes mais cedo e tal. Beleza, volta aqui sendo 1 ano e 2 meses. Alguns aqui devem ter 30 anos, 40 anos. Mas hoje, de vez em quando, você ainda tropeça. O cara aprende a andar desde 1 ano, chega a 40 ele tropeça. O funcionário, ele quer treinar uma única vez, quer que o cara performe sempre. Isso é ilógico, isso é, de certa forma, até infantil. Não, o treinamento faz parte da preparação do atleta. Por isso do funcionário. Por isso que, para mim, a minha vista de atleta me ajudou muito a crescer empresarialmente. Porque enquanto as pessoas estão decidindo o que fazer, o que não fazer, eu faço. Porque meu mestre dizia, cara, vai começar o treino depois de fazer 200 flexões. Acabou, amigo. Não existe essa, mas 200 flexões vai lesionar as fibras do músculo do meu peitoral maior? Não tem isso na arte marcial. Você faz. E hoje eu falo que a minha maior habilidade é fazer. A grande novidade do século, inclusive, é essa. Porque se perguntar aqui tudo que a gente vai falar aqui, talvez nossos ouvintes saibam o que a gente está falando. Cara, já vi isso aí, pô, é de novo. Mas tu fez. Essa é a habilidade. Quando eu faço um SWOT pessoal meu, eu sou bom em 2 coisas somente na minha vida. Em aprender e colocar em prática. O que você me ensinar, eu aprendo. Ponto. Que eu parto do pressuposto, como diz o saudoso Clóvis de Barros. Cara, se você conseguiu inventar isso, como é que eu vou sentar na cadeira e dizer que eu não aprendo? Porque mais difícil é inventar, irmão. Tu inventou Bhaskara. E eu vou dizer que eu não aprendo, eu rejeito isso. É claro que eu aprendo, então eu sou bom em aprender e sou bom em colocar em prática. Muita gente fala assim, isso aí que você falou eu já sei. Falei, não, talvez você não saiba, talvez você conheça. Que saber é igual a mudar. Se não mudou, não aprendeu, apenas conheceu. Porque conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que salada de fruta não leva tomate. Sim. Então, quando você coloca em prática o que você está fazendo, e eu sou um cara de colocar em prática. Então, arte marcial, frustração. Ai, cara, tá frustrado. Irmão, você já tomou um soco no meio da cara, na frente da tua família? Porque eu já. Entendeu? Você já sangrou para os seus amigos estarem vendo você sangrando? Porque eu já. Então, assim, dificilmente eu vou ter uma frustração. Você já teve alguma luta que você considerou que você ganhou e o juiz roubou? Eu já. Então, a arte marcial me passou esse arcabouço de maturidade emocional, sabe? Eu já fui aplaudido, desfilei em carro de bombeiro pela cidade. E eu também já fui vaiado em terras que não eram minhas. Então, assim, essa volatilidade emocional que o lutador passa, eu falo que meus filhos, eu não quero que eles sejam lutadores profissionais a vida toda, mas eu quero que meus filhos tenham a experiência de ser um atleta, da mentalidade de um atleta. Então tá todo mundo falando que 2026 é um ano caótico. Caótico, meu irmão, quando eu olho pro outro lado tem um cara querendo me matar. Eu tenho que sobreviver com ele 5 rounds. E se eu não bater dele, ele me quebra todo. Pra mim isso é caótico. Caótico é tomar um chute na cara, sangrar até o 5º round e reverter a luta. Isso é caótico. Então, assim, essa preparação da arte marcial me trouxe. Hoje, quando eu mentoro empresários, o que eu mais faço com eles é fazer. Não, mas é porque, irmão, faz, cara. Faz. Entendeu? Muitos aqui já ouviram falar de SWOT. Sim. Só que ele estudou SWOT. SWOT estudado não muda o mercado, cara. É aplicado. Fez o SWOT, plano de ação, prática. Meu irmão, planejamento estratégico para mim é assim, ó. Então, eu tenho a fama de ser um cara muito acelerado. Mas, meu irmão, não tenho tempo a perder. Eu entendo, na arte marcial, aprendi muito sobre intensidade. Nós fazemos camping. Né? Você está treinando, tem teu ritmo, sim, aí surgiu a luta. Pô, 3, 4, 6 meses ali, você tem um camping onde você não come o que você quer, você não dorme quanto você quer, muitas artes marciais, você não pode nem fazer sexo, Cara, aí você tem um camping. Às vezes você viaja para um outro estado e tal, para ser treinado no camping para ficar pronto em 6 meses. Ou 3 meses. Aí eu entendo, cara, eu treinei o ano todo, mas naqueles 3 meses fez muita diferença. O que é que mudou? Mudou a intensidade. Porque as pessoas falam assim, mudança vem com o tempo. A intensidade relativiza o tempo. Ela reduz ou ela... Né? Eu posso fazer um caminho caminhando, eu posso fazer correndo, amigo. Então, quando eu tenho, Beto, uma meta, eu costumo falar que a minha vida ela vira a cada 3 meses. Não é possível. A cada 3 meses eu estabeleço novas metas para a minha vida. Por quê? Porque, cara, é só dar intensidade. Eu negocio com a minha família, com a minha esposa, vamos dar um sprint de 3, 4 meses aqui.
Nesse sprint, irmão, eu não quero saber de boas ideias. Eu só tenho uma única coisa para fazer. Essencialismo. Cara, isso aqui é meu foco, pronto, isso aqui eu vou fazer. Porque na arte marcial sempre foi assim. O meu foco era aquela luta, 3 meses. Então eu entendo que hoje, qualquer coisa que eu queira na minha vida, e a neurociência explica isso, eu tenho um apoio científico para isso. O nosso cérebro, em 4 meses, ele não é mais o cérebro. Porque antigamente se achava que a criança aprendia e o adulto não aprendia tanto. Nós continuamos tendo neuroplasticidade e neurogênese, ou seja, nascimento de novos neurônios, ainda que você tenha a idade mais avançada. E eu vou passar por uma poda neural. Então, aquilo que eu mais treinar é o que vai ficar na minha mente. Então, eu posso mudar meu cérebro. Eu posso ser qualquer coisa. Daí a gente vê que o ser humano ele é o único animal que se adapta em qualquer lugar do mundo. Você tem um ser humano vivendo no Saara, você tem um ser humano vivendo no Polo Norte, você tem um ser humano vivendo dentro da floresta. Ok, por que nós podemos se adaptar dessa forma? O ser humano é o único que se adapta em qualquer situação. Uma criança ela é criada por um lobo, aí ela vira lobo. É criada por macacos, ela vira macaco. Então, cara, eu posso ser qualquer coisa, concorda? Eu posso ser macaco, posso ser lobo, posso ser águia, posso ser leão. Aí tem gente que tudo que a gente está falando aqui, o cara não aplica. Aí eu digo, a pessoa que tem acesso a conhecimento, como nós temos hoje, de forma gratuita, como está tendo essa live aqui no YouTube, de forma gratuita, e ela decide não fazer, essa pessoa, ela está abrindo mão de ser o que ela quiser, qualquer tipo de animal, e escolheu ser um jegue. O jegue é o cara que ele não quer aprender, meu irmão. Você pode empurrar, você pode bater, ele vai andar na mesma velocidade. Eu sou homem do campo, mas na mesma velocidade. Não adianta apertar o jegue, entendeu? O cara escolheu ser jegue. Ele não quer estudar. Aí ele fala pra mim assim, é porque leitura, cara, eu dá sono. Irmão, para de palhaçada. Tudo bem, pô, seja pobre. Não, porque fazer um curso, ficar 3 dias, eu tenho hiperatividade. Tu tem preguiça, irmão. Tem preguiça. Mas eu quero mudar de vida. Eu falei, quer, mas quer pouco. Que nível de carência você tem? Porque quando eu falo que eu quero uma parada, Beto, irmão, é minha. Eu falo que se eu falar a você que eu vou fazer uma festa, pode comprar o terno, porque a festa vai acontecer. Você entende? Para mim, toda vez que eu arrisco dizer que eu quero uma parada, entenda, eu quero muito aquilo ali. Eu recebi o convite para disputar o cinturão atualmente. E aí meu mestre, cara, você quer? Eu falei, quero. Você vai? Eu falei, quero pouco. Por quê? Porque não adianta você querer o resultado e você não querer o processo. Eu já experimentei esse processo algumas vezes. É sentir dor o dia todo. Entendeu? É tudo cronometrado. Então o processo ele é muito custoso. É como você falou aí. Hoje eu não posso ficar com o olho roxo, com o dente quebrado. E é uma possibilidade de acontecer no strike. Cara, então eu quero pouco. Eu tenho que ser justo comigo mesmo. As pessoas não crescem porque elas ficam inventando mentiras para elas mesmas, para trazer o mínimo de afago para o seu coração, botar o problema no mundo e tirar essa habilidade de si. Mas, na verdade, se eu quero uma parada, eu quero muito. Se a gente perguntar aqui quantos empresários ou profissionais estão nos assistindo tiveram alguma virada na vida, que fizeram algo que, cara, custou muito, muitos vão ter. Só que eles são campeões de vitórias passadas. E o que mais afasta um campeão da próxima vitória é a vitória passada. Tá 5 anos contando a vitória que ele teve. E a próxima, irmão? Todas as vezes que eu ia para competição e voltava e os repórteres vinham, eles sempre perguntavam assim, cara, de todas as suas lutas, qual a mais importante? Eu falava, a próxima. Porque as outras eu já venci, Beto. Eu vou comemorar, entendeu? Eu vou me alegrar, eu vou estourar um champanhe. Mas eu já venci. A mais importante, amiga, é a próxima. Cara, você falou muita coisa que me veio. Perdão, pode me cortar, inclusive, tá? Porque eu, se deixar, bicho, mesmo. Não, aqui tu tá em casa, cara. E assim, você tá na live, deixa eu te falar, eu tenho raiva de gente medíocre mesmo, tá? Posso soltar um pouquinho mais, né? Eu tenho raiva de gente medíocre, tá? E é isso mesmo, e assim, cara, um cara desse na mesa com a gente faz o quê? A gente escuta, cara, a gente aprende, essa mesa aqui é de aprendizado. Muito bom. A gente tá aqui para aprender, cara, você tem muito a ensinar. E assim, vieram várias memórias, vários insights, cara. Eu lembro, eu competi muito no jiu-jitsu, eu também, eu ia para as competições e eu vencia a competição. E eu gostava, a preparação, você tem que estar disposto de fato. Foi um dos fatores que me fizeram parar de competir. Porque será que eu estou disposto, né, a passar pelo processo? Hoje não mais. Hoje eu prefiro pegar minha energia,
né? E depositar Tá tudo naquilo, certo, né? entendeu? Você só tem que ser justo com você mesmo. Cara, eu não quero passar pela É isso, preparação. é isso. Não sou É bom nem isso. melhor. É isso. Eu só não vou pagar esse preço, irmão. É isso. Beleza. Eu tinha que estar, quando eu ia, eu tinha que estar muito bem preparado. Isso. Muito bem. Eu só entrava muito preparado. Tudo que eu vou fazer na minha vida é muito preparado. Então, assim, e não era só tecnicamente, era mentalmente. Eu dizia, cara, se eu não tiver mentalmente preparado também para entrar no tatame, eu já entro perdido, cara. Eu já entrava com a cabeça, vixe, o tamanho do cara e tal. Não, cara. Eu entrava preparado e a turma, pelo contrário, quando subia no pódio, eu achava engraçado que a turma virava para mim, bicho, eu acho que eu vou deixar a barba crescer, porque deve ter sido a barba. A turma já entrava, você já exalava, eu imagino que da mesma forma. Você já exala de alguma essa potência, essa energia, e o cara sente do outro lado. Que você porque tá o com mundo não sangue te no trata como você é, o mundo te trata como você se vê. É isso. Quando você virava o drive, o mundo É isso, é isso. Então, assim, eu precisava estar muito preparado na minha mentalidade também. Isso tem muito a ver com o mundo do negócio. Se você não entra com essa vontade de vencer, cara, não tem como. Agora, o que me chama a atenção, Wedney, é que é o seguinte, cara, para chegar nessa mentalidade exige uma série de outros valores, outros fatores, outras questões que precisam ser internalizadas, né? Na tua fala, a gente enxerga que precisa ter muita coragem, precisa ter muita disciplina, precisa ter muita resiliência. Você falou de neuroplasticidade e tal. Resiliência também é um termo que vem da física, né? Que é a capacidade do objeto de você deformar o objeto e ele voltar à forma original. Então, assim, todas essas características são extremamente importantes para chegar nesse ponto. Porque, não quero, às vezes é uma desculpa, como você falou. Eu estou só me justificando e justificando uma coisa que eu tenho medo, talvez. E aí eu tenho medo de me frustrar. Né? Quando você passa pelas artes marciais, tem algumas características, porque não é todo mundo que vai encarar o cara para levar um na cara. Então, assim, existem outras características que são extremamente importantes, não é isso? Isso, quando eu penso hoje no tanto mundo empresarial, desenvolvimento humano, quanto até no mundo da luta. Minha última luta foi em 2019, quando minha filha Aurora nasceu, que eu descobri que eu tinha algum tipo de medo ali de me lesionar. E aí eu sempre falo, se tem medo de se machucar, não entra. E eu comecei a ter medo de me machucar porque eu tinha outras responsabilidades, né? Sim. Quando a gente fala sobre medo, sobre coragem, eu acho que o primeiro passo é você definir o pódio que você quer. Porque quando eu defino o pódio, eu estou definindo o prêmio. Entende? Talvez hoje se eu recebesse o convite para o cinturão mundial, será que meu drive não mudava? Mas o cinturão nacional, eu sou 6 vezes campeão nacional, será que eu preciso mais? Então não é o mesmo prêmio. Se eu fosse ganhar uma bolada gigantesca que me aposentasse, então eu pensaria, o que você está me dizendo? Que dependendo do prêmio, eu também mudo as minhas decisões, concorda? Então o primeiro passo é o empresário, o profissional, ele tem que definir quais são os pódios, irmão. Qual que é o pódio que eu quero? Porque a preparação para um regional, primeiro interno, você deve ter competido já em competição interna, é uma preparação, é estar com os amigos, você quer bater nos amigos e tal, aquela coisa toda, mas é interno. Aí você vai para um ambiente confortável. um ambiente confortável, você vai para um estadual, você já é exposto, você vai para um nacional, já tem gente que investiu inclusive em você. Existe uma expectativa para o mundial, seus patrocinadores te dão uma pressão. Ou seja, para cada pódio ele vai exigir um nível de preparação. Talvez para a tua equipe lá, você não tenha uma preparação com um fisioterapeuta, talvez você não tenha ali um fisiologista, você não tenha uma preparação física. Agora, para um mundial, quem não tiver nem chega, porque não se faz grandes campeões treinando em várzea. Você precisa de uma equipe, você precisa de treinadores, você precisa de todo um ecossistema. Então, o pódio para mim é a primeira coisa. Uma vez que eu defino o pódio, eu sei se eu vou pagar o preço pela preparação. E aí, quando eu gosto muito de estudar Davi, né? Eu acho que é uma das figuras, depois de Jesus, que eu mais estudo, por ser um grande guerreiro, um grande campeão. Davi, ele vai levar a comida ali na frente de batalha para os irmãos, que são guerreiros, que são treinados, são homens fortes, grandes, como é descrito quando Samuel vai ungir Davi. Davi para frente de batalha. E ele faz uma pergunta. Né? Tá lá, o Golias está lá na frente de batalha, né, brigando com os homens lá, e quem enfrentar Golias vai ganhar alguma coisa. Davi, ele pergunta algo crucial. Todo mundo entende que Davi defendeu a honra de Israel, mas também tinha um pouco de próprio Davi naquilo ali, que é o quê? O que vai ganhar quem derrotar o filisteu? A pergunta de Davi.
Aí os homens dizem para Davi ali, ó, o cara vai ganhar, vai pagar mais imposto. Se fosse no Brasil, Davi derrubava 5 Golias. Né? Por quê? Porque, É verdade. porque a Pode cagadinha... mandar o goleiro. Pode mandar o goleiro que a gente derruba na hora. Então, E o Edney vindo junto, aí é que a gente... então, mas Davi pergunta. E aí quando Davi pergunta, irmão, eu começo a pensar o seguinte. Davi está querendo saber o seguinte, vale a pena essa briga? Que ele podia morrer. Vale a pena essa briga? Então, para mim, o empresário tem que pensar nisso. O resultado que você quer, vale a pena? Porque eu não gosto daquela fala que todo mundo tem que empreender. Talvez tenha algumas pessoas aqui que não empreendem, trabalham em alguma empresa. Cara, se você é muito bom nisso, se você é feliz, você não deveria empreender. Por quê? Porque é arriscado esse negócio, todo mundo tem que empreender, porque é uma profissão como qualquer outra. Se você não se preparar, não tiver o escopo para aquilo, não tiver estômago, você sabe quanto ganha hoje, não sabe quanto ganha amanhã. A regra do mercado hoje é uma, a regra é amanhã. Aí daqui a pouco o STF faz uma mudança lá e essa mudança pega para todo mundo. Então, assim, você está jogando basquete e do nada a regra muda e agora colocar a mão na bola é falta. Esse é empreender no Brasil, então não é para todo mundo. Quando o Davi pergunta ali o prêmio, para mim é o primeiro ponto ali se você saber se você vai ter coragem ou não. Eu entendo que Davi talvez tivesse medo, talvez tivesse dúvidas, mas, cara, ele foi perguntar o prêmio. E aí, para mim, fecha dizendo o seguinte, cara, se o prêmio vale a pena, pague quanto custar. Então, quando alguém vê o tanto que eu investi na minha vida em conhecimento, dedicação, minha mãe dizia, meu filho, você vai enlouquecer. Eu falei, não, mãe, eu não vou enlouquecer. Eu vou ser o primeiro treinador da Febracis em Aracaju. Na época não tinha treinadores. Falei, vou ser o primeiro. Não, você vai entrar. Falei, não, mãe, eu não vou entrar. Eu vou ser o primeiro. E para ser o primeiro, cara, a preparação de primeiro é diferente da preparação de segundo. É tanto que você pode ver um pódio que ele pode ter até 2 bronzes, 3 bronzes. Já vi vários pódios assim, que tem 5 lugares. Já viu pódio que tem 5 lugares? Agora, primeiro lugar, só tem um, irmão. Só tem um. E assim, eu não treino minha vida para ficar em segundo. Eu treino para ser o campeão, cara. Meus filhos, você perguntar para meus filhos aquela fala que diz, não, o importante é competir. Pergunta para meus filhos. E olha que elas vão para a escola em gincanas, que elas são classes diferentes. E elas competem entre si. Eu tenho que torcer para as 3. Quando elas chegam, fala quem vai ganhar? É aquela algazarra em casa. Por quê? Porque nós treinamos para vencer. Quando uma não vence, você pergunta a ela, pô, mas você não venceu, como é que você ficou? Ela, não, eu vou treinar para a próxima. E uma jura para a irmã assim, na próxima eu ganho. Porque nós somos treinados para vencer a nossa casa. Então o empresário tem que olhar primeiro o pódio. Ah, o Edney é corajoso. As pessoas dizem assim, o Edney é muito estudioso. Eu falei, não sei. Não sei se eu estou estudioso. Eu sei que eu gosto muito de ganhar bem. Entende? Era igual a luta. Nessa jornada toda, o prêmio, nessa jornada toda minha da luta, sabia que eu tinha medo de lutar, cara? Eu tinha dor de barriga, eu passava mal e tinha febre. Ninguém sabe disso, meus oponentes nunca souberam. Mas eu ficava pensando, meu Deus, era tão bom se eu quebrasse o braço no aquecimento, nem ia. Eu tinha muito medo, sério. Aí a pessoa, você gostava de lutar? No começo eu não sei se eu gostava, mas eu gostava de vencer, cara. E a única forma de vencer era lutando. Lembra que eu falei que eu era mais fraco? Então quando eu experimentei a primeira vez que alguém foi nocauteado, eu falei, isso é muito bom, eu quero isso de novo. Então eu fiquei viciado em vencer. Eu falo, eu gosto de vencer, eu não sei se eu gosto de lutar. Sim. Porque se jogar baralho eu quero vencer, se jogar sinuca eu quero vencer, se eu lutar eu quero vencer. Eu gosto de vencer. Então sempre o empresário tem que olhar qual é o pódio. Primeiro eu boto qual é o pódio, depois pro pódio eu desenho literalmente o que é que faz uma pessoa que chega nesse pódio. Porque por mais que eu não seja um fisiologista, eu sei que o cara tem que hidratar, treinar, se alimentar bem, ele tem que dormir bem, ele tem que fazer fisioterapia, ele tem que fazer acupuntura, ele tem que ter o dia de descanso. Então eu sei algumas variáveis para formar um atleta, concorda? Então se o cara não dorme bem, eu já sei que ele tem menos chance de ser campeão. Do mesmo jeito eu faço com o empresário. A minha habilidade hoje é treinar empresários como se fossem atletas. Ah, eu quero isso aqui, beleza? Isso é possível, Edney? Falei, eu não sei. Nós vamos definir agora qual que é o preço, porque existe um preço, irmão. Esse preço é tantos livros, tantos cursos, tantas imersões, treinamento, rotina, disciplina, para chegar lá. Estrutura física, todo mentorado meu põe para treinar. Porque se o cara não tiver um físico bom, vai usufruir de quê? Morrendo. Então, eu treino o cara nisso. Depois que eu tenho todas as variáveis, agora eu pergunto o seguinte, cara, dessas variáveis, quais delas você está fazendo? Essa, essa e essa. Beleza, potencializa. Quais que você não é tão bom? Essa, essa e essa. Beleza, tem que treinar pelo menos para não passar vergonha. Eu não sou o melhor cara em vários aspectos da minha luta. Só que aquilo que eu não sou bom eu treino para não passar vergonha e aquilo que eu sou bom eu treino para ser excelente. Eu quero ser reconhecido por algo que eu faço. É isso que eu treino.
Então, para mim, tudo parte do prêmio que a pessoa quer. Ou tu muda de prêmio, ou muda de comportamento. Porque historinhas e conquistas não cabem no mesmo contexto. Se você não tá frase um dia desse, inclusive eu passei aqui pros sócios aqui do escritório, era mais ou menos assim. Se você não está disposto a botar a energia necessária, você precisa reajustar o teu sonho, talvez. Exato. Então, assim, cara, se tu enxerga lá na frente, e aqui a gente trabalha, por exemplo, a gente tem uma imersão aqui de 2 dias, que é a conferência. A gente faz, são cinco eixos, né? Que perpassa ali uma trilha de cultura organizacional, liderança e gestão de pessoas, governança, conformidade legal e planejamento estratégico. Em planejamento estratégico, a gente sempre fala, cara, visualiza lá na frente onde é que tu quer chegar, independente das tuas capacidades, dos teus recursos de hoje. Porque, na verdade, quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, você estabelece essa jornada, estabelece esse processo. O que é que eu preciso fazer para chegar lá? Né? É muito do que você tem colocado aqui. Cara, bicho, isso aqui é pano para manga. A gente conversaria aqui o dia inteiro. Aqui contigo. É interessante quando eu ganhava competições, né? A pessoa me perguntou muito assim, para quem está nos assistindo, né? Você acha que é difícil ser campeão? Você acha que é fácil ser campeão? Essa é a pergunta que tinha muito. Cara, é difícil ser campeão, né? Eu falei, não, cara, ser campeão é fácil. Responde aqui, ó, nos comentários. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários aí. Que o pessoal me dizia assim, é difícil ser campeão? Eu falei, não, ser campeão é fácil. O que é ser campeão? Subia no pódio, voltava fora, subia no pódio. Aí pegava o avião. Eu tive competições de competir 23 categorias. Das 23 categorias eu consegui medalhar em 18. E eu vinha cheio de medalhas no avião. Já vinha exposto as medalhas. Aí eu descia no aeroporto, aí tinha um público me esperando, tinha caminhão do bombeiro esperando, tinha um ônibus de pessoas, tinha banda, aquele negócio e tal, e eu chegava e abraçava a família e dava entrevista. Isso é ser campeão. O difícil, irmão, é a preparação. É sangrar sozinho. É isso. É sentir dor todos os dias. É bater o peso que você pensa que você vai morrer, perder 4, 5, 6, 10 quilos em uma semana. Essa é a parte difícil. Hoje, com o mundo da internet, todo mundo está vendo só... Né? Eu, como atendo empresários, o que tem de gente, eu falo a você, sossega o coração. Tem muita gente que parece rico. Tem tudo de rico, mas como diz o Toguro, né? É sabor. Sabor rico. Sabor Tem rico. muita empresa desorganizada hoje, o cara pinta como se fosse a coisa mais linda do mundo. Mas como eu atendo empresários, é um dos pressupostos, eu falo, cara, abre a empresa aí para dar uma olhada. Não dá para te atender se você ficar mentindo para mim. Larga disso que eu sei que teu problema outro tem. Tem que ser com verdade, né? Então, assim, ser campeão é fácil. Difícil é se preparar. Cara, a turma tá aqui, ó. A equipe tá toda assim, ó. Meu irmão. Hein? Deixa eu ir lá perguntar. Deixa eu ir lá perguntar para eles aqui. Arca Cam, por favor, aqui. Vamos, meu diretor. Meu diretor, já vê aí se tem pergunta, porque eu tenho certeza que tem perguntas aí da equipe. Cadê você? Chega. Deixa eu perguntar aqui como é que tá. Aqui, ó, da equipe aqui de Wedney, né, acompanhando aqui todo esse dia com a gente aqui, né? Prazer recebê-lo, viu? Fala aí, velho. Veja... Não, tá doido, bicho. Pouquinho corte? Meu Deus do céu. A gente tínhamos uma competição com a comida, né? Agora vai ter que convidar. Né? Agora vai ser convidado. Deu uma complicada pra gente aqui, o Éder. Na moral, bicho. O sarrafo sobe, a turma vai ter que treinar mais pesado agora pra estar aqui sentado na mesa, cara. Que papo. Tá todo mundo de cara. Uma máquina de vencer, né, amor? Cara, inclusive Arthur, meu menino, mandou aqui. Arthur, meu filho agora está se preparando para o Campeonato Brasileiro. Eu tô ajudando a preparar ele também. Então, assim, Wedney, cara, eu digo, bicho, o Arca é patrocinador. Você, empresário, que quiser patrocinar, Arthur tá com sangue no olho, cara, e a gente ensina essa mentalidade de campeão para ele. Muito bom, cara. Ele vai chegar lá com sangue no olho, com vontade de fazer. Inclusive,
ele se vira para resolver toda essa estrutura, né? Então, faz rifa, pede patrocínio e tal. Começa aí. Vai, velho. Começa Vai e faz. Cara, mas que papo surreal, fantástico, assim, muito bom. Quando você veio e tal, que a gente passou um dia, já foi fantástico. Eu sabia que essa conversa ia ser gigante, assim. Muita coisa para conversar. E se você ficou com um gostinho aí de quero mais, bicho, não tem noção, cara. A gente vai estar aqui logo, logo. Fica aí ligado nas datas, no próximo Conexões e Negócios. Né, que eu já vou abrir aqui, o Edney vai estar lá com a gente, então fica ligado. Porque, cara, se você perder essa oportunidade de estar com um cara ali falando sobre mentalidade, liderança, negócios, ação, né? Tamo junto. Porque sem mentalidade e sem ação construído um conteúdo, cara, inédito, assim. Cada vez mais eu tenho trazido um pouco mais do meu DNA, né? Os clientes, eu sempre faço uma pesquisa ali, por que o cara me contratou? E aí eu fui abrindo, porque mais contrato que eles querem velocidade. Então, assim, quem tiver no nosso encontro aqui vai pegar um conteúdo novo, totalmente novo, e de velocidade e alavancagem de negócio. Assim. Agora, vá com cinto de segurança, porque não vão balançar a estrutura lá. Vixe, mano. Não vai lutar não no ringue não, tá? Não. Fiquem tranquilos, porque... Vai ser a minha metodologia, né? Vai aprender nem que seja na porrada, mas vai aprender, cara. Vamos embora, cara. E tem mais coisas aí pela frente, a gente tá com outros projetos também. Que Deus possa abençoar nossos projetos também, pra gente transbordar na vida de outras pessoas, outros empresários, colaboradores, profissionais, enfim. E essa é a grande intenção, essa é a grande jornada, não é isso, velho? Meu diretor, tem alguma pergunta de produção? Porque a equipe tá toda assim, ó, dura. Então, com certeza, eu não tinha como não ter, né? Pelo menos duas perguntas aqui. Nossa, a equipe do Alcance, o Edney, a turma do Alcance aqui, que sempre está nas picapes aqui com a gente no Papo Business, os caras são super profissionais. Muito bom, tem o Alcance, eles comandam lá na igreja também, toda essa parte de mídia e tal. Tá aqui com a gente, Lucas e Luiz. Aproveitar para agradecê-los, agradecer também a Tiago, o pastor Tiago, que disponibiliza a equipe para estar aqui com a gente. Muito bom. E a gente vai contribuindo. Inclusive, eu já faço um convite aqui, né, quando você tiver com a agenda mais disponível, para estar lá na igreja com a gente, falar Perfeito. um pouco sobre fé e negócios, enfim. E aí, sim, com todo o prazer do mundo. Tá vendo, né, Tiago? Tá fechado aqui. Fechou aqui. O Edney vai... O bom de você vai na internet já fica registrado o contrato, né? Contrato verbal. Eu faço aqui logo, né? Porque... Eu falo que, cara, hoje eu empreendo, mas eu sou um sacerdote de mercado. Né? A coisa mais importante da minha vida é Jesus. Então, como Deus me deu habilidades, o que eu faço hoje é multiplicar esses talentos através do empreendedorismo. Mas o que eu amo mesmo é falar de Jesus. Né? Eu falo que eu não consigo passar meia hora numa conversa e não falar de Jesus. Né? Porque tudo que eu fiz na minha vida pequena parte é técnica. E eu não estou menosprezando aquilo que eu estudei, batalhei, mas o meu crescimento ele é assimétrico. Todo crescimento assimétrico, como eu vivi na minha vida, ele serve para a única coisa, que é evidenciar a glória de Deus e que ele faz independente do material bruto que ele pega. Entende? Então, eu era alguém que trabalhava no sítio, ganhava R$35 por semana, e hoje estou à frente de uma escola de negócios, né? Hoje eu mentoro empresários. Não dá para poder botar isso em números somente tecnicamente. É impossível. É até a pergunta que muita gente me faz, né? Pelo alcance que eu tenho, palcos, elogios. A gente sabe que a gente recebe muita coisa boa do mundo. Cara, como é que você faz para não se perder? É só lembrar, irmão, onde é que eu estava. Eu estava no mar de lama, eu estava pedindo, sabe, para Deus tirar a minha vida. E ele me resgatou, me colocou de pé, me deu novas vestes, colocou um anel no meu dedo, sandália nos pés. Sabe, me chamou de filha, por isso que eu tô aqui. Amém. Então, com certeza eu aceito um convite como esse. Coisa boa. Vamos lá? Só 2 perguntinhas, 4 perguntas. Meu diretor é quem manda. Meu Deus, do lado de lá quem manda é ele. Eu não mando em nada. Vai virar mentoria, né? Vai virar mentoria. Não, deixa um gostinho para Conexões e Negócios e os projetos que tem pela frente. Manda aí, manda Dale. aí. Se eu não souber, eu vou falar que não sei, tá, gente? Qual foi o maior ensinamento? O mais valioso que a arte marcial te deu, que o mundo dos negócios não ensina? É porque a gente falou aqui muito desse paralelo, né? Mas
tem alguma coisa que, cara, ali foi aquele ponto que... Cara, que lesão faz parte. Entendeu? Às vezes o cara quer entrar no mundo empresarial e ele não quer se lesionar. Aí ele não se movimenta, aí ele não vai pra frente. Cara, lesão faz parte. Então, assim, eu lembro de uma das lutas mais emblemáticas da minha vida. Foi uma luta contra um cara chamado Marcelo Cardoso. Estávamos os dois invictos na época. Éramos nomes muito cotados ali na época. Foi uma luta duríssima e eu tive um acidente no segundo round. Né? Na trocação, entrou uma cabeçada e abriu muito meu supercílio. Né? Então, sangrei muito nessa luta. E, cara, depois que botou vaselina e tal, era um negócio, era muito feio para quem tava vendo. Mas eu lembro que eu estava tão focado que eu não senti dor, eu não senti desânimo, eu não senti pressão. Eu só falei que, ó, tenta dar um jeito aí na lataria só para eu finalizar a luta. Para quem tava fora, mãe, pai, irmão, quem vê, era um negócio absurdo. Mas o mundo empresarial, ele é isso, cara. Dar certo faz parte, mas dar errado também faz parte. Tem pessoas que não querem ser traídas no mundo empresarial. Como, irmão? Como? Você quer dominar variáveis que não cabem a você. Entendeu? Ah, eu não quero ter um processo trabalhista. Cara, nós temos que controlar as variáveis que cabem a mim. Mas, por vez ou outra, pode acontecer algo assim. Graças a Deus, não temos problemas trabalhistas até hoje. Mas eu não estou contando que isso nunca aconteça. Eu vou preparar o melhor ambiente. É isso. Eu vou treinar, me preparar, me alongar, aquecer, para não ter lesão. Mas a lesão faz parte do jogo. Se você quer empreender e não quer se lesionar, não empreenda, porque vai se lesionar. Então a lesão faz parte do jogo e a preparação antecede sucesso. É o que eu mais aprendi na luta. A segunda, como conciliar o sucesso empresarial com a família e com o reino? É você colocar as prioridades nas coisas. É saber que cada coisa ela tem uma esfera. Então, a minha esfera, eu sou de Jesus e Jesus é meu. Ponto. Primeira coisa, sou de Jesus e Jesus é meu. Edney, mas aí se Jesus atrapalhar seus negócios, tem gente que, se você tiver que ir para a igreja ou para os negócios, vamos lá, eu não posso confundir o que é agenda eclesiástica com o que é relacionamento com Deus. Ponto. Aí eu vou conseguir equacionar. Porque, obviamente, eu não vou estar com a agenda eclesiástica tão cheia como minha agenda empresarial. Entende? Então, mas não quer dizer que eu não tenha o mesmo nível de relacionamento com Deus porque eu estou no meu negócio. Quando eu coloco isso como um pilar, eu já começo a sair das paredes da minha igreja. Por quê? Porque se eu estou na igreja, eu estou pregando. Se eu estou treinando funcionário, eu estou pregando. Porque se eu estou treinando funcionário baseado nos princípios de Deus, isso é pregação. Se eu estou negociando com um empresário, com os princípios de Deus, isso é pregação. Muitos empresários que acompanham a minha jornada eram ateus, agnósticos. E no meio do caminho, o cara foi convertido. Foi por mim? Não. É porque quando eu estou falando como Jesus fez, é muito comum o empresário chegar num ponto, quando o empresário vai crescendo, que ele faz assim, ai, tá tudo dando certo, cara, mas não tô feliz. Tá faltando algo. Sim. Aí eu digo para ele, é Jesus. Porque todos nós temos um vazio existencial do tamanho de Jesus. Você pode encher de várias outras coisas, mas ele só vai ser preenchido quando Jesus entrar. Então, primeiro, coloco ordem nas coisas. O meu relacionamento com a minha família, ele depende do meu relacionamento com Deus. Por isso que para mim esse conciliar, na verdade, ele cai tudo para uma única coisa. Qual é a única coisa? Honrar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não preciso me preocupar se eu vou trair minha esposa. Nem minha esposa tem que se preocupar se eu vou traí-la, porque se eu honro realmente a Deus, é impossível que eu traia. Meu sócio, ele não tem que se preocupar se eu vou fazer alguma coisa na empresa. Não, porque se eu honro a Deus, eu não farei. Ed, mas e as outras pessoas te traírem? Cara, Jesus foi traído. Quando eu olho para a história de Jesus e vejo as tribulações que ele passou, me alegra, como diz Paulo, passar por coisas similares. Entende? Então, primeiro eu coloco a ordem nas coisas. Ah, Deus está acima de todas as coisas. A minha família, se eu fizer um tipo de negócio que ele envergonha os meus filhos, que meus filhos não possam contar isso para as próximas gerações, eu não deveria fazer esse negócio. Então, para mim, tudo faz parte de uma única coisa. A única coisa é amar Jesus. Então, porque muita gente pergunta assim, você vai abrir negócio em qual lugar? Cara, todos os negócios que eu abro, ele abre primeiro com uma palavra. Quando eu vim para Pernambuco, eu não tinha estudado mercado. Não é isso que eu ensino nas mentorias, porque eu ensino o cara a estudar mercado. Sim. Só que quando eu tenho uma palavra, não me importa o plano. Porque quem tem uma palavra, não importa qual que é o plano.
Tem gente que tem um excelente plano, mas não tem a palavra. Vai fracassar. Mas uma palavra de Deus é melhor do que qualquer plano. Então, o primeiro ponto para me mover em qualquer coisa é sempre Deus me deu uma palavra. Quando Deus me dá uma palavra, e aí alguém fala, como é que é isso? Que aí a gente vai entrar numa veia muito profunda, mas não é o tema do podcast. Mas talvez alguém que hoje está passando por um momento de decisão. A palavra pode vir para você de várias formas. Só que eu peneiro essas palavras e peço que o próprio Deus fale comigo, porque eu tenho acesso. Eu sou filho. Enquanto filho, eu abro a geladeira do meu pai sem pedir permissão. Então, eu sou filho. Pai, fala comigo. E Deus sempre me dá uma palavra muito direcionada. Eu recebi o convite para vir para Pernambuco num dia. 2 dias depois, eu estava com o contrato assinado em Pernambuco. Sem nem conhecer o estado, sem nem conhecer a cidade, sem nunca ter andado por aqui. Por quê? Porque eu tinha a palavra. Então, para mim, a palavra de Deus é soberana, sobre qualquer outra coisa. Por isso, quando alguém pergunta assim, seus planos futuros, depende da palavra de Deus. Entende? Eu tenho meus planos, mas eu não boto muita fé nos meus planos. Eu preciso fazer todos os dias aquilo que Deus me chamou. Me chamou para ajudar pessoas, impactar vidas, fazer filhos se voltarem para os pais, pais se voltarem para os filhos. Essa é a minha missão. Como é que eu entrego? Aí é o como. O como eu entrego? Na mentoria empresarial, num curso, numa palestra, num podcast. Os comos eles vão variar, mas o porquê inicial é o que Deus me fez. Qualquer coisa que me desvie desse caminho é perda de tempo. Amém. Eu anotei uma afirmação aqui, eu queria que tu falasse por mim também. Pressão é um privilégio. Tu acha disso? Eu acho que quem é um cara incompetente nunca vai ter pressão sobre ele. Né? De novo, eu olho para Jesus, pressão. Pressão. Por quê? Porque existem coisas que só vão sair na pressão. Né? Quando nós vamos, biblicamente, nós vamos ver ali a questão do azeite. Né? Então é na pressão que vai sair algo de você. Agora, se o que sai de você não é bom, já estava dentro. Concorda? Então, assim, pressão é um privilégio. Cara, sentir algumas emoções. Nós não nos colocamos em situação de pressão porque queremos. Mas uma vez que ela venha, eu tenho que entender. O Churchill ele tem uma frase que é o seguinte: quando estiver atravessando pelo inferno, não pare. Algumas pessoas, no momento de pressão, elas param. Aí ficam na pressão. Deserto é um lugar passageiro, se você souber caminhar. Entende? Então, para mim, pressão é um privilégio, porque quando eu cobro alguém da minha equipe, eu cobro porque eu acredito que o cara dá mais. Ninguém vai cobrar de alguém que não acredita que vai dar mais. Então, quando alguém me cobra algo, me dá uma pressão, eu falo, cara, eu posso mais. Quando Deus me dá uma pressão, eu falo, Deus está querendo algo novo de mim. O que é que Deus está querendo tirar nessa estação de mim? Qual que é o óleo novo que Ele está querendo tirar de mim? Qual que é a coisa mais pura que Ele quer tirar de mim? Eu passei por coisas na minha vida, muita gente fala assim, cara, a sua ligação com Deus é muito forte. Eu falei, irmão, talvez seja um papo lá para a palestra, se Deus permitir. Eu perdi uma esposa em 2020, eu perdi um filho em 2020. Eu sei o nível de pressão que eu suportei. Então, nesse nível de pressão, saiu algo novo. A minha ligação, a minha dependência. Quando a gente fala de coragem, intrepidez, irmão, eu não tenho medo. É difícil lidar comigo com qualquer situação, porque eu não tenho medo. Eu não sou um cara inconsequente. Eu não faço loucuras. Mas eu não tenho medo, cara. Não tenho medo. Por quê? Porque eu já li o livro todo. E no final, vai dar tudo certo. É a questão aquela questão de vai com medo mesmo, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu ainda vou, vai com medo, mas vai preparado, vai com prudência. Perfeito, né? vai É isso? preparado. Fala do Blindados? Do Blindados. Sim, que tá próximo à turma. Cara, por sinal, quero estar no Blindados na próxima turma, cara. Show. Eu sei que a pressão é ali, cara. Ali eu já soube que é pressão. Você só tem que prestar Mas eu atenção aguento pressão em também. 2 monitores. O 10 e o 36. Esses 2 monitores. Tá certo. Não, mas eu aguento pressão. Pode botar pressão, não tenho medo não. Existe Vou preparado, vou com medo, mas vou um preparado. programa que nós temos participado aí também, né? Que eu sempre sou, cara, sou um amante de tudo aquilo que melhora o ser humano, né? E alguns amigos desenvolveram um programa chamado Blindados, para uma mente blindada, né? E aí não era diferente, me chamaram para compor o time ali que vai instruir, vai estar à frente, né? Então, para você que está nos assistindo, que é homem e quer participar de uma experiência militarizada, né, liderada aí por homens que hoje compõem polícias especiais, hoje aqui em Pernambuco, homens altamente treinados, que vão lá te treinar também em 3 dias
de pressão psicológica, de espiritualidade, de técnicas, né? Então, desde armamento, tiro, sobrevivência e algumas coisas que a gente não pode contar aqui. Assim, você que... E outra, um projeto que acontece aqui em Vitória de Santo Antão. É um projeto maravilhoso e tenho a honra de fazer parte, né? Aqui o diretor, né? O grande Felipe aqui é o 36, né? Vocês vão conhecer lá um cara chamado Eterno 10. É um cara super tranquilo que vai acompanhar os participantes nas experiências, entendeu? Você vai sair de lá amando e cantando a música do Eterno 10, eu garanto. Mas a experiência é muito legal. Nós precisamos nos colocar à prova, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto. O cérebro, ele aprende quando ele tem experiências diferentes. Então eu até brinco, o pessoal que trabalha comigo, cara, é muito doido. Tem dia que eu subo do elevador, tem dia que eu subo de escada, eu mudo o percurso, eu mudo o trajeto. Por quê? Porque eu quero dar experiências novas pro meu cérebro. Eu falo que eu vim da pobreza e a única coisa boa que tem na pobreza é que você ganha uma amplitude emocional e criatividade que você não ganharia em outros lugares. Porque se não tem dinheiro, tem que ser criativo. Não ter dinheiro e não ser criativo, aí já é loucura, né? Esse cara tem que criar alguma coisa. Então, quando a gente vai para um lugar como esse, onde você perde um pouco do controle das coisas, tem alguém ali tocando, isso com certeza melhora o cérebro. E assim, 100% dos homens que participaram saíram de lá extremamente impactados. Então, isso acontece aqui em Vitória de Santo Antão. Você que gosta de militarismo, você que é homem, tenha certeza que independente de quanto você é um homem bom, nós vamos te devolver diferente para a sociedade. Que massa. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá, com certeza. Tá E bom, assim, eu sei que Júlio Campos esteve aqui com a gente no podcast. Júlio lá do shopping, superintendente do shopping. Cara, Júlio também falou, bicho, vou estar lá com você, apaixonado também, enfim. Então vou estar lá com certeza. E eu percebo que isso é um movimento necessário. Né? Eu participei do Legendários também, que participei também. Voltado para homens e na igreja, inclusive, tem um movimento que é o Seja Homem também, porque a gente percebe que o papel do homem na família, né, como você é para sua família, inclusive está crescendo sua família. Está crescendo. Eu creio agora, enquanto a gente está gravando, ainda está crescendo. Eu espero que quando eu estiver transmitindo já tenha crescido de fato, né, com saúde. Amém. Mas assim, eu percebo que o papel do homem na família é extremamente importante. Né? Existem esses movimentos e você precisa participar de movimentos como esse. Então, Blindado está aí para transformar homens de verdade. De verdade. Não é isso? Demais. Vale muito a pena. Massa. Cara, que papo fantástico, surreal. A gente sempre termina aqui pedindo para o convidado mandar uma mensagem para quem está assistindo. Né? Segundo, tinha um cara, Abu Janra, tinha o programa Provocações, eu sempre falo aqui, ele diz assim, enfoque-se na corda da liberdade. Né? Então, assim, você depois olha para a câmera aqui e manda uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que vai ser poderosíssima. Mas antes eu quero agradecer a tua presença, agradecer de verdade assim, teu tempo, tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Isso é importante para a gente. Pessoas como você estão nesse movimento que a gente também está impondo aqui em Vitória, lógico, no interior de Pernambuco. Você já vem fazendo um trabalho gigante, né, em todo Pernambuco, né? E assim, só tenho gratidão por você, por estar nesse momento com a gente e firmar essa parceria. A gente está pensando em projetos lá na frente. Eu espero também contribuir de alguma forma para essa tua jornada. Espero de verdade que o Senhor possa abençoar esse momento nosso juntos também. Que a gente possa impactar outras pessoas. Né? Agradecer também a Gringos. Obrigado, Gringos. Tem um presente aqui da Gringos, ó. Sempre tá vestindo a gente. Top demais, hein? Bom, sempre está vestindo a gente, tem QR Code aqui na tela também, da Gringos. Agradecer o Fala App, que logicamente a gente precisa preparar nossa mentalidade e com as ferramentas certas, isso potencializa mais ainda. Então, Fala App, obrigado mais uma vez por essa temporada. E é isso. Enfoque-se na corda da liberdade. Muito bom. Cara, agradecer também a participação aqui, foi incrível, né? Bate-papo incrível. E para você que está em casa, entenda uma coisa, a vida é simples. Nós não precisamos trazer uma complexidade para as coisas, porque a vida é simples. Jesus é simples, Deus é simples. E você precisa na sua vida perceber o seguinte, quando você entender o porquê você está aqui, todas as outras coisas tornarão irrelevantes. E para entender o porquê você está aqui, você precisa se voltar
para quem te desenhou. Porque qualquer equipamento que a gente vai utilizar hoje precisa saber qual que é o manual para utilizar. E só escreve o manual aquele que te viu quando você ainda era ideia. Então, assim, de todas as coisas que você vai buscar no mundo empresarial, sempre busque fazer as coisas com os princípios que o Senhor nos ensina. Você pode errar estratégia, mas se você acerta o princípio, Deus não te deixa passar necessidade. E um dos princípios mais importantes que eu julgo na minha vida é honra. Porque a honra é uma moeda celestial. E Deus não deve nada a ninguém. Seja um homem ou mulher honrada e certamente você prosperará. Os... Valeu, irmão. Obrigado pela presença. E você, manda aviãozinho aí pra galera, pra todo mundo, porque precisa escutar um papo desse. Bicho, surreal. A gente já abre com chave de ouro essa temporada. Acompanha aí, estamos só começando. Beleza? Até a próxima. Tchau, valeu!